nós concluirmos a nossa visita à unidade de beneficiamento, nós iremos fazer uma recapitulação sobre alguns pontos importantes para o funcionamento de uma unidade de beneficiamento de polpa de frutas, em especial no que toca às boas práticas de fabricação. As boas práticas de fabricação são medidas de higiene que devem ser obedecidas pelo manipulador de alimentos e que vão desde a escolha e a compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento até o momento da venda ao consumidor. E o objetivo principal das boas práticas é a produção de alimentos livres de contaminação. A contaminação normalmente ocorre quando o alimento entra em contato com substâncias tóxicas, com parasitas ou com micróbios prejudiciais à saúde durante o seu processo de preparo ou de manipulação. A maioria das doenças transmitidas por alimentos são ocasionadas pela contaminação por micróbios prejudiciais à saúde. Sabendo sobre a contaminação, agora nós iremos falar um pouco sobre as doenças transmitidas por alimentos. Elas são doenças que ocorrem quando consumimos alimentos contaminados por micróbios prejudiciais à saúde, parasitas ou substâncias tóxicas ao nosso organismo. Os principais sintomas das doenças transmitidas por alimentos são diarreia e vômitos. As pessoas acometidas por essas doenças também podem apresentar dores abdominais, dores de cabeça, febre, alteração da visão, olhos inchados, entre outros. A severidade das doenças transmitidas por alimentos varia de pessoa para pessoa. Em adultos sadios, a maioria destas doenças dura poucos dias e não deixa sequelas. Já no caso das crianças, das mulheres grávidas, dos idosos e das pessoas doentes, a severidade das doenças pode ser muito mais grave, podendo inclusive ocasionar o óbito. A aplicação das boas práticas de fabricação é fundamental para evitarmos a ocorrência dessas doenças, uma vez que a probabilidade dos alimentos produzidos seguindo estas práticas estarem contaminados é bastante baixa. Após tratarmos sobre as doenças transmitidas por alimentos, agora nós iremos prosseguir falando sobre parasitas e micróbios. Os parasitas são seres vivos como amebas, giardias e vermes, que podem ser encontrados no solo, na água e nos intestinos dos homens e dos animais, podendo contaminar os alimentos e nos causar doenças. Já os micróbios são organismos tão pequenos que só podem ser vistos com auxílio de aparelhos com lentes especiais. Estes também são conhecidos como micro-organismos, e os micro-organismos podem ser divididos em grupos, como as bactérias, os fungos e os vírus. A multiplicação dos micro-organismos ocorre quando os mesmos encontram condições ideais para o seu desenvolvimento, e essas condições envolvem temperatura, disponibilidade de água e de nutrientes. Quando nas condições ideais, uma bactéria pode se multiplicar em 130.000 outras bactérias em apenas 6 horas. Os micro-organismos prejudiciais à saúde podem se multiplicar na faixa de temperatura que vai de 5 a 60 graus Celsius, sendo 37 graus Celsius uma faixa de temperatura onde a maior parte dos micro-organismos prejudiciais se desenvolve, e esta equivale mais ou menos à temperatura do corpo humano. Estas são algumas das principais possíveis fontes de contaminação, e para evitarmos que elas ocorram, devemos aplicar as boas práticas de fabricação. Esses cuidados nos favorecem a produção de alimentos seguros para o consumo humano. É importante mantermos as instalações sempre limpas e organizadas, não permitindo o acúmulo de resíduos da produção. Desta forma, nós evitamos a atração de insetos, roedores e outros animais que possam trazer contaminantes para o ambiente. Além disso, é essencial a utilização de lixeiras com pedais. É fundamental nós mantermos o bom estado de conservação do espaço de produção. Os pisos, o teto e as paredes, elas devem ser mantidos bem conservados e sem rachaduras, sem infiltrações, sem mofo, sem goteira e sem descascamentos. As rachaduras, por exemplo, elas podem causar o acúmulo de resíduos da produção
e servirem de abrigo para vetores de contaminação. A limpeza do ambiente deve ser realizada sempre que necessário, inclusive antes e após a produção. Além disso, as janelas e as portas devem possuir telas, pois estas dificultarão o acesso de vetores à área de produção. Esses vetores podem ser, por exemplo, pequenos insetos. O ambiente de produção deve ser mantido organizado e, por isso, não devem existir objetos sem utilidade neste ambiente. Deve haver também sempre fossa séptica ou esgoto, e a caixa de gordura e do esgoto devem estar localizadas fora da área de produção e de armazenamento dos alimentos. Deve haver boa iluminação e ventilação, para que seja evitada a formação de mofos e bolores. Deve haver proteção contra a quebra ou explosão das lâmpadas. Essa é uma medida que contribui com a segurança tanto dos colaboradores como do produto. Outro ponto crucial é o acesso à água de qualidade e de forma regular, pois esta água será utilizada nas operações durante o processamento, como por exemplo na pré-lavagem e na higienização das frutas, como também é utilizada na higienização das instalações e dos equipamentos. A água utilizada deve ser tratada e de preferência proveniente do abastecimento público, ou ainda de sistemas alternativos como poços artesianos. Se a origem desta água for um sistema alternativo, ela deve ser analisada semestralmente e seus laudos devem ser armazenados pelo empreendimento. A água utilizada para a produção de qualquer alimento, ou até mesmo do gelo, deverá ser potável. Na formulação das polpas de fruta, não é utilizada água, porém, haverá contato da água com a superfície as quais entram em contato o alimento, e por isso a água utilizada para a higienização destas superfícies deve ser potável, para que seja evitada a possibilidade de contaminação do produto. Os reservatórios de água devem ser regularmente higienizados, e esse processo de higienização deve ser orientado por diretrizes dispostas em um procedimento padrão de higiene operacional, que também é chamado de PPHO. Este procedimento deve ser realizado por alguém capacitado para tal, e sua realização deve ser sempre registrada. O controle de pragas e vetores é outro ponto fundamental para o funcionamento adequado de uma unidade de produção de alimentos, pois estes podem tornar-se fonte de contaminação para o produto. Por isso é necessário que seja realizado o processo de dedetização da unidade. Este deve obedecer uma regularidade e ser executado por profissionais habilitados. Caso a dedetização seja realizada por uma empresa terceirizada, esta deverá emitir um certificado de realização do processo, que deverá ser mantido arquivado pela unidade de processamento. Para contribuir com a eficiência do controle de pragas, é necessário tomar medidas adequadas para o manejo do lixo. Para isso, como já citamos anteriormente, devemos utilizar lixeiras com pedal, e estas devem ser de fácil higienização. O lixo deve ser removido da área de produção em sacos bem fechados, e o colaborador que realizar o processo de remoção do lixo deverá realizar o processo de higiene das mãos e das botas antes de retornar para a área de produção. O manipulador de alimentos é qualquer pessoa que realize qualquer tipo de operação no processo de produção ou transporte de alimentos. Esta pessoa é o ator principal na implementação das boas práticas de fabricação. Este manipulador é responsável por manter as condições adequadas das instalações produtivas, mas também deve cuidar da sua higiene pessoal e da sua saúde. O manipulador de alimentos deverá estar sempre com unhas cortadas, sem esmalte e com as mãos sem qualquer tipo de lesão ou ferida. Os cabelos dos manipuladores devem estar sempre protegidos com auxílio de uma touca. Durante a produção, o manipulador não poderá utilizar qualquer tipo de acessório, sejam eles pulseiras, relógios, brincos, argolas, piercings, colares ou outros.
seus pertences deverão ficar armazenados no vestiário em armários individuais. O manipulador deve conhecer e realizar o correto processo de higienização das mãos e dos antebraços, e nos espaços destinados à realização deste processo devem existir placas informativas que ilustrem o correto processo de higienização. Toda vez que o manipulador de alimentos, ao ausentar-se da área de produção, precisar retornar para essa área de produção, ele deverá realizar o processo de higienização das mãos e dos antebraços, sem se esquecer de higienizar as botas. O manipulador de alimentos deverá estar sempre munido do vestuário para a produção, comumente composto de touca, máscara, luva, botas, calça, camisa e avental, preferencialmente na cor branca. Estes equipamentos devem estar em bom estado de conservação e serem mantidos limpos. Além disso, quando necessário, os colaboradores deverão estar munidos de equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, os protetores auriculares. Embora o manipulador deva estar sempre utilizando máscaras, ele não deverá conversar, tossir, cuspir ou fumar próximo ao alimento, evitando assim que ele seja contaminado pela respiração e pelas gotículas provenientes da nossa respiração e da nossa fala. A implementação das boas práticas de fabricação é pré-requisito para a obtenção do registro de uma unidade de beneficiamento de polpa de fruta, bem como dos registros das polpas de frutas ali produzidas. E para a implementação das boas práticas de fabricação, nós utilizamos de um documento de orientação, conhecido como Manual de Boas Práticas de Fabricação. Este manual é composto de diversos procedimentos, sejam eles os procedimentos operacionais padronizados, também conhecido como POPs, ou os procedimentos padrão de higiene operacional, conhecidos como PPHO. Os POPs e os PPHOs trazem orientações sobre como realizar as operações necessárias para mantermos as boas práticas de fabricação. Neles são descritos os processos, as frequências com que estes processos devem ser realizados, os responsáveis pela realização, entre outras informações relevantes. Estes são apenas alguns dos cuidados e comportamentos que devem ser utilizados pelo manipulador de alimentos para a implementação das boas práticas de fabricação. Estas boas práticas devem ser sempre revisadas e estudadas pela equipe envolvida na produção, com o intuito de corrigir vícios e de atualizar o processo de manipulação do alimento. Os estudos sobre as boas práticas de fabricação devem ser ampliados, tendo em vista que os conceitos abordados aqui foram apenas um resumo daquilo que é importante ser realizado durante o processo de produção de alimentos. Para isso, a equipe, como já dito, deve realizar o constante processo de atualização e reciclagem dos seus conhecimentos quanto às boas práticas de fabricação. Então, nós concluímos aqui a nossa discussão sobre boas práticas de fabricação. O que foi discutido aqui pode ser extrapolado para outros tipos de processamento de alimentos, além do beneficiamento da polpa de fruta. Mas antes de concluirmos nossa conversa, gostaria de sugerir para vocês algumas leituras. A primeira sugestão é a Resolução de Diretoria Colegiada número 275, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publicada em 2002. Esta RDC aprova o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados a estabelecimentos produtores ou industrializadores de alimentos e também traz a lista de verificação de boas práticas de fabricação em estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Este documento nos traz orientações que podem contribuir com o processo de regularização sanitária de estabelecimentos produtores de alimentos. Ele tem como objetivo estabelecer procedimentos operacionais padronizados que contribuam para garantir as condições higiênico-sanitárias necessárias à industrialização de alimentos.
Sugerimos também a leitura da cartilha sobre boas práticas de fabricação para serviços de alimentação. Esta é uma publicação que também é da Anvisa. Foi publicada em 2004 e, embora seja com foco em serviços de alimentação, ela é bastante aplicável em outros tipos de processamento de alimentos. Bem, pessoal, encerramos aqui a nossa videoaula na Associação Comunitária de Matinha e foi muito proveitoso vir aqui nessa unidade de beneficiamento e vocês estão de parabéns, viu? A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.